SEAP, SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Nas Moragens do Pecado. Estamos no final do livro, dessa bela história, esse belo romance que é educativo, é doutrinário e moralizador para todos nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Sabeis porque uma tristeza indefinida às vezes se apossa dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, caem em desânimo, e como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Mestre querido, amado, Jesus de Nazaré, aqui estamos reunidos em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, o Pai de amor, em nossa casa espírita, o SEAP, o Centro Espírita Altivo Panfiro, a nossa casa de amor, para estudarmos a doutrina espírita. Inspira-nos, Senhor, e aproxima de nós os nossos guias e benfeitores, o Altivo e a Dona Ivone, o Charles, responsáveis por estes estudos. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, pedimos então a Ti, Jesus, a devida permissão, e a Deus nosso Pai, em nome desse imenso amor que tens por nós, para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Estamos chegando no término, né? É o último capítulo. Tem bastante coisa ainda, né? Não, é o penúltimo capítulo, intitulado Almas Supliciadas. A vida dos jovens desposados nas terras de propriedade de Frederico, que é a Alemanha, né? Decorreu discreta e retirada, como conviria a luteranos que deveriam imprimir a própria crença religiosa, o alto cunho das qualidades pessoais nela inspiradas. Frederico era um esposo afável e paciente, portador de bondades só comparáveis à sua própria honradez, que rodeava a infeliz esposa de todas as atenções, solicitudes possíveis a um coração de boa vontade, procurando levá-la a esquecer o passado precipitoso. Ruth amava-o e respeitava-o muito ternamente, reconhecendo-lhe a bondade inexcedível, e muitas vezes dizia-lhe durante as horas dulçorosas
do aconchego familiar, diante da lareira, enquanto crente, sincero nos poderes divinos, ele relia em voz alta para ela, tentando uma educação religiosa que a edificasse, os admiráveis livros da Bíblia, como de uso entre as famílias protestantes da época e até mesmo de hoje. Em verdade, meu querido Fred, sei que não sou merecedora da generosidade com que me acatas. Não posso ser miserável pecadora que ultrajou as recomendações do Decálogo no dia em que, diante da Bíblia exposta, jurou desgraçar um ser humano para a satisfação de um insensato sentimento de ódio e vingança. Frederico, porém, sereno e paciente, em vez de lhe prestar atenção aos angustiosos arrazoados, continuava a leitura em voz alta, tentando prendê-la ao encantamento das lições, enquanto o fogo vivo da lareira iluminava o livro precioso aberto sobre seus joelhos. Abre aspas aqui para uma passagem do livro. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fecha aspas. Atraiçoei o Evangelho do Senhor, meu Fred, como atraiçoei um desgraçado Filho de Deus, confiante sob minhas mãos, aquele mesmo renegando ao Evangelho, quando hipocritamente me permitia atos de um ritual religioso que não era o meu, a fim de melhor enganar o meu próximo. Traí a honra da minha fé, quando falsamente jurei a Deus, diante de um altar, receber, respeitar, como marido, um homem que eu odiava e a quem pretendia desgraçar, servindo-me da confiança conjugal, por mim profanada. Mas, a suavizar tão intensa amargura, ela ouvia da boca do esposo o sussurro de melodioso cântico que estendia suas doces notas como bálsamo generoso que buscasse apaziguar as ardências do infortúnio de corações atribulados. Novamente, abre aspas para o Evangelho. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Passagem de Lucas e de João. A formosa de La Chapelle, no entanto, parecendo não acatar os sublimes e enternecidos convites, fitando sempre a dança vivaz das chamas do braseiro, como alguém que se deixa resvalar para a autoobsessão, continuava como que falando à própria consciência, enquanto o vento das nevadas assoviava por entre as réguas das persianas fachadas, ou a chuva batia tamborilando nos vidros da vidraça. Traía o próprio ser todo-poderoso, meu Fred. Estava doente mesmo, né? Da alma. Olha o que o mal faz com a gente. Traí ao próprio ser todo-poderoso, meu Fred, a honra dos meus antepassados, cumulando de ignomínia o respeitável nome da minha raça. Traí meu próprio coração e a minha honra pessoal no dia em que nos braços de Luís de Narbonne o fiz acreditar que era sua legítima esposa, para melhor aviltá-lo e destruí-lo. Em que emenda o jovem seu caminho? Guardando, ó Deus, os vossos mandamentos. Palavras também está no Salmo.
Em que emenda o jovem? Em que emenda o jovem seu caminho, guardando a Deus os vossos mandamentos? Continuava Frederico, esforçando-se por não lhe dar atenção. Porventura eu estaria louca, Fred. Porventura eu estaria louca, Fred, quando prometi a Otília ultrajar os próprios ensinamentos contidos no livro santo dos huguenotes? Ainda é tempo de perdoar e de amar para apaziguar a consciência, minha Ruth. É sempre tempo de recordar aquela inefável passagem do Sermão da Montanha. Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E afrontei a casa de Deus, quando, jurando ter renegado a reforma, eu me curvei a adorar altares e idólatras que insultavam a fé, massacrando aqueles que defendiam a moral do cristianismo, dos abusos e paixões que sobre ela pesavam. E precipitei-me no inferno ao entregar à rainha cruel um homem que me amava acima de tudo e cujos crimes os evangelhos me aconselhavam a perdoar e esquecer, porque nem mesmo o Divino Mestre condenou alguém, visto que somente o Todo-Poderoso, Legislador Supremo, poderá corrigir seus filhos transviados das leis por ele traçada. Mas a suave expressão de um príncipe da terra, recordando a sublime expressão do príncipe dos céus, antepôs a confidência atroz desse drama íntimo à esperança reanimadora da lição diante de uma pecadora. E então, abre aspas de novo, escrito em João, e então Jesus respondeu à adúltera: vai e não peques mais. A consciência dela, porém, verdugo implacável que não lhe permitia quartel, apenas atendia aos irreconciliáveis complexos em que se enredava, permanecendo indiferente aos convites celestes que Jesus lhe fazia através das palavras inspiradas e sensatas do esposo, no intuito de suavizar-lhe as íntimas inquietações para norteá-la a rumos salvadores. Então prosseguia, desfiando seu longo rosário de amarguras que se deveria estender por períodos seculares de lutas reparadoras à frente de sinistro enredamento de provações. Oh, tu és bom e nobre, alma singela e cândida como a do meu Carlos, que foi teu mestre e meu mestre, porque consenti em desposar-te, tornando infeliz a tua vida, quando o meu justo local seria a tumba sórdida em que a infiel rainha certamente segregou do mundo o infeliz de Narbonne. Mas Frederico levantava para ela os olhos doces e sofredores, e num tom que bem poderia conter um queixume ou uma reprimenda advertia: tenho suplicado tanto, minha querida, que procures esquecer esse nome e esse passado, a fim de empreendermos vida nova, em tentativas justas para nos aproximarmos de Deus. Os evangelhos, as lições sublimes pelo Nazareno, legadas e transmitidas por seus apóstolos até os nossos dias, cicatrizarão as chagas de tua alma, se concordares em te confiares aos seus princípios com boa vontade e confiança. Ele, o Mestre Nazareno,
não veio ao mundo para ofuscar os justos com a sua grandeza de príncipe celeste, mas para converter os pecadores à prática das boas obras com as virtudes exemplificadas e a exposição da sua doutrina de amor e redenção. E saberá, portanto, estender-te os braços, reerguendo tua consciência para a posse de uma tranquilidade que com ele será eterna. Lembra-te das suas pregações aos pecadores da Galileia. Foste criada ouvindo suas ternas parábolas como cânticos maviosos que te adormeciam no berço. Sim, dizia ela, sim, a Ruth, e por isso mesmo mais pecadora eu me sinto, porque desrespeitei os ensinos do nosso mestre que eu conhecia, perjurei a minha fé e conspurquei o Evangelho. Pedro negou 3 vezes, mas depois ressurgiu das próprias fraquezas e foi o maior dentre todos os apóstolos. Dizia o príncipe: mas Pedro não traiu e não matou. Eu menti, traí e matei um filho de Deus. Olha que a consciência culpada. Não tem remédio que alivie. Só a reencarnação para esquecer tudo isso e recomeçar. Agora, como foi muito forte, não vou contar o final do filme das outras encarnações, não. Aí você está vendo como machuca a nossa alma, quanta culpa, quanto remorso. Oremos ao Senhor, minha querida, e a inspiração do céu descerá sobre nós, guiando-nos os labores para a tua recuperação moral. Recitemos juntos os belos salmos do rei Davi. São também orações inefáveis que penetram os arcanos do coração e temos urgência de nos elevarmos pelo pensamento às excelsas alturas, onde colhemos forças para dominar nossas ruins paixões e reeducarmos nossas pobres almas frágeis, abatida pelas torpezas que cultivamos. Mas sinto que nunca mais poderei orar, Fred. Nunca mais pude orar, desde que sobre o livro santo jurei praticar um crime. Renegada por mim mesmo, somente me restará permanecer nas trevas, junto dos meus cúmplices, isto é, dos réprobos como eu. Então se atirava nos braços do marido, trêmula e apavorada, desfazendo-se em prantos violentos, jurando aos céus que o espectro implacável de Otília de Louvigny a induzir a tudo quanto praticara, e que agora ainda a atormentava até a odiosidade, participando-a entre gargalhadas diabólicas dos padecimentos de Luís nos subterrâneos do Louvre. Afirmava, presa de crises de terror impressionantes, que Otília a levava a contemplar o desgraçado senhor de Narbonne, atirado num túmulo infamante, exausto e choroso, vivo ainda, para maior desgraça, torturado e agonizante sob os ferros do cativeiro ignóbil que ela, Ruth de la Chapelle, lhe escancarara. E crises nervosas prolongadas seguiam-se então, como se possessa de um obsessor que se detivesse em apoquentá-la, ou se acionada pelos remorsos que lhe desvirtuavam a mente, produzindo ataques de nervos que se tornavam semilouca. E o infeliz esposo, apavorado ante
às decepcionantes realidades contempladas no íntimo daquela quem conhecera feliz e angelical, mas que agora deixava extravasar as mais deprimentes impressões. Assistia a cenas patéticas durante as quais sua mulher suplicava perdão a Luís de Narbonne, sob desorientadores paradoxos, confessando tremente suas ânsias de saudades por aquele a quem afirmava odiar, exprobrando-se ao mesmo tempo pelo crime de também amá-lo, a ele, o massacrador de sua família, o responsável perseguidor que sobre todos fizeram desencadear irremediável avalanche de males. Olha, e ela passou a amá-lo também. Depois, exausta, entregava-se a letargias profundas, a desmaios que se prolongavam por longas horas e até dias inquietantes e inexplicáveis. Frederico sofria desolado, sem abandonar a cabeceira da esposa, e dama Blandina, desfeita em lágrimas, confessava a Gregório a amada: também eu fui cúmplice, mestre Gregório, e não mais consigo paz para mediar sobre o doce sermão da montanha. Profanei os santos mandamentos do Senhor no dia em que acompanhei Mademoiselle a Paris, auxiliando-a a preparar a cilada em que finalmente ela própria, e não somente o seu desafeto, sucumbiu. Ele errou, julgando servir a Deus através da sua fé, mas nós erramos também, porque conscientemente infringimos a lei divina. Que vai ser da minha alma? Agora você vê, até a empregada, né? A dama, né? A empregada que cuidava dela estava sentindo remorso. E Gregório baixando a fronte e empalidecendo: também eu imiscuí-me, sim, no crime, afetando bons conselhos, rejubilava-me com o mal que ela premeditava contra ele, de Narbonne. Somos todos réprobos, conhecíamos os ensinamentos, juntos expiaremos de certo a terrível infração. Olha, já em vida, eles arrependidos deveriam se dedicar ao trabalho do bem, mas nem isso eles conseguiam fazer. Paulo de Tarso se arrependeu, foi para o deserto, meditou nos evangelhos e deu a volta por cima, servindo e trabalhando, sem se lamentar mais. Entre mentes, perseguido pelo fantasma obsessor de Otília de Louvigny, o espírito já desencarnado do antigo capitão da fé abandonara o palácio Raymond, tentando furtar-se às suas inquietantes insídias. 1000 absurdas confusões se entrechocavam em sua mente enfraquecida pelo longo estágio numa prisão solitária, em choques com sofrimentos irreparáveis e por isso mesmo sinistrada pela condensação de complexos que se entrecruzaram em sua vida. Tal a mosca desprevenida que se deixou arrastar pelas armadilhas de perigosa teia. Todo o seu ser, suas recordações mais gratas, suas ânsias de amoroso, as mágoas do coração ludibriado, batido por torpes decepções, e ainda suas revoltas e humilhações, bradavam pela necessidade de uma reparação à altura da situação, e, reconhecendo sob essa indomável persuasão
que nada seria viável em seu favor sem a presença daquela a quem continuava considerando esposa, procurava alucinado por toda parte. Está vendo? O espírito está procurando a quem ele tanto ama. Todavia, Ruth se lhe mostrara pálida e indecisamente por todos os recantos do palácio Raymond, que acabara de visitar, qual se deixasse refletir a própria imagem através do prisma de um gabinete, de um grande bloco de cristal, sem contudo parecer real a sua presença. Então ele estava vendo a imagem dela lá, fixa, né? O tempo que ela viveu lá, não era ela. Não necessariamente se ele pensar nela, ele vai até ela. Não. E ele está preso ali no palácio em que viveu com ela. E o éter grava tudo ali. Então ele via Ruth triste, pálida, mas não conseguia falar com ela porque ela não era real. E Eutília perturbando ele, né? Perturbado, sem poder compreender o que se passava em torno de suas faculdades, retornou à sua antiga residência, sem saber para onde mais se atirar ou o que lá iria tentar, inteiramente desajustado da sua antiga vida social e da espiritual. O pensamento turbilhonando ideias disparatadas, tal um montão de folhas mortas que uma nortada levanta pelo ar. Mas Otília, com ele também ali entrara, dirigindo-lhe chocantes e malvadas insinuações, como de uso entre os perseguidores do invisível. Pôs-se então em correrias atormentadas, apavorado, buscando socorro e consolo pelos conventos, igrejas e abadias, crente de que lhe seriam locais seguros. Não obstante, ainda ali o perseguiam os seus inconsoláveis pesares, bem assim a obsessora terrível, acusando-o sempre, ora entre zombarias, ora sucumbida em choros e lamentações, responsabilizando-o pela fragorosa ruína do seu sonho de amor. Olha, aí você vê, está contando aqui da vida no mundo espiritual. Ela estava doente também, a Otília, enlouquecida. E por causa do... Você entender, para você entender, quando a gente conversa com os espíritos aqui, o grande amor dela, que era o Carlos, ela não viu mais, por causa da vibração dela, por causa do pensamento dela, ela não viu mais. Ela não viu mais o Carlos. Ela não encontrou quem ela amava. E o de Narbonne não encontrou nem a Otília, que ele amava, e nem o bispo, que era o seu pai, aquele que o criou. Então ele estava perdido nos seus remorsos, ligado, ficou pelo mal que fez ligado àquela que o cobrava, e a lei permitia isso porque ele foi o causador e ela não soube perdoar. E o Luiz de Narbonne não era mau, se arrependeu, mas não conseguia se estruturar. Interessante, né? E ela cobrando dele a desgraça dela. Se ela rezasse, se ela orasse, se ela se arrependesse, ela já estaria entre aqueles que ama. Você sabia que Otília de Louvigny, a rainha Catarina de Médici também, e Otília, Catarina, e tem um outro espírito aqui que foi mãe dela no outro livro, também um espírito que naquela época era uma megera. Os três estão reencarnados,
também. Vamos lá. Dizem. Hã? Ela falou, né? Foste tu a nossa desgraça. Catarina esquecera os de La Chapelle. Arthur intercedeu por eles a meu pedido. O decreto abrangia a coletividade, mas tu foste descobrir os infelizes de La Chapelle no seu retiro pacífico. E pior que foi mesmo, né? Ele que foi lá, podia ter deixado para lá. O que a lei liga, né? Fez essa liga. E até pelo Louvre ele vagou, batido como a fera que não encontra um pouso, abandonado por amigos, por subalternos, pelos servos. Ele não sabia que estava morto. Por vezes dir-se-ia que aniquilantes rubores de vergonha lhe fustigavam a personalidade, reduzindo-o a um conceito vil em torno de si mesmo. Eram os remorsos que, sob os fogos das acusações de sua perseguidora, iniciavam rebates alarmantes em sua consciência. Então ressoava aos seus ouvidos o impetuoso fragor do assalto ao castelo de La Chapelle. O tilintar das espadas e das esporas dos seus homens feria-lhe a audição, perturbando-o até o terror. O alarme da sineta pacífica emocionava-o até a angústia. A algazarra da soldadesca, avançando sob suas ordens, trazia-lhe demência e alucinações. E após o massacre do salão de orações, a perseguição fanática através das escadarias dos corredores, das eiras cultivadas, o sangue quente e generoso dos pobres homens pacíficos que encharcava tapetes e assoalhos, o choro das mulheres e das crianças que invadiam agora sua alma, sua mente, sua personalidade inteira, estigmatizando-a, desonrando-a implacavelmente à frente de si mesma. Ó, o que faz a consciência pesada. Pois é, por isso aquele estudo de ontem, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque a gente não sabe da história antes. O que provavelmente aquela família fez com ele, a gente não sabe. A gente não sabe. Nada justifica. Mas a gente não sabe o antes. Suas gritas e lamentações atingiam então o inconcebível pináculo daqueles dramas comuns no mundo invisível, os quais, mercê de Deus, os homens esquecem no estado de encarnação para que possíveis lhes sejam as tentativas de reabilitação. Procurava ocultar-se, talvez de si mesmo, em qualquer parte, tentando forrar-se ao dissabor daquelas paisagens que supunha espetáculos externos, mas que em verdade existiam ao vivo dentro de suas forças mentais. Eram o eco apavorante dos próprios remorsos em truculências vibratórias nos refolhos da sua alma desarmonizada consigo mesma, com as leis do dever e do Criador. Era então que se refugiava nos recintos da igreja, como outrora, prosternando-se tremente, tentando a oração. Mas os altares frios e
mudos, diante dos quais se detinha o seu espírito em violentas emoções, nem o compreendiam, nem se faziam complacentes e virtuosos bastantes para aplacarem as desordens que efervesciam nos abismos do seu ser, incapazes agora de o protegerem contra as consequências dos excessos praticados à sua sombra. E ele não encontrava consolo nos altares da igreja, porque a igreja vazia, é oca. Quem fica ali foram aqueles que tiveram aquela fé ingênua, muitos maldosos, e não tem uma base de conhecimento que a gente tem aqui, tanto que ele era um fanático religioso. E aqueles que vivenciaram a fé com amor são encaminhados para locais de segurança no plano espiritual, para colônias, não ficam ali. No centro espírita, por estudarmos, conhecermos, os espíritos estão aqui a nos sustentar. Eles não ficam aqui, eles ficam aqui, saem, voltam, trabalham, nos ajudando, estendendo a mão para todos nós. Mas nas casas espíritas sérias, que há estudo e organização, mas tem também o conhecimento. Você sabe que não vai morrer, você sabe que não vai para o inferno, sabe que não vai para o céu, você sabe que é um espírito imortal, que você não vai dormir, você sabe que não vai tocar trombeta para acordar, você sabe de tudo isso. Isso aí é libertador, o conhecimento é libertador. Um dia, porém, surpreendeu-se, caminhando pela estrada áspera que conduzia ao nordeste do país, em direção ao Baixo Reno. Sentia-se para lá arrastado, como se poderoso ímã o atraísse sob os imperativos da pessoa inesquecível da desaparecida esposa, a quem não pudera jamais odiar. Reconhecia-se fatigado e excessivamente desanimado, carente de consolo e esperanças, aturdido e humilhado ante a ausência das criaturas a quem amara. Em verdade, ele não quisera afetuosamente, verdadeiramente, senão a Ruth de la Chapelle e a Monsenhor de B. Mas o certo era que refletia ele mesmo, enquanto caminhava, passara pela vida sem dedicações nem afetos. Durante a infância e adolescência, estimara aquele Arthur de Louvigny como ele criado num convento, mas arrebatado pela igreja e o governo para missões fora do país, e amara a igreja apaixonadamente pelos seus feitos heróicos, pelo seu grandioso passado, pelo seu poderio julgado e invencível. Mas de quem um terno sorriso de mulher irremediavelmente o separara. E agora ali estava, caminhando para o Reno, cheio de dor e de saudades, e impulsionado pela esperança de encontrar finalmente a sua esposa por entre as ruínas do castelo do seu berço. Revia a sua angelical imagem coroada de rosas, como durante o baile da corte, os cabelos louros desnastrados, cantando ao som da harpa, debilmente desenhada a cores, por entre os véus de neblina fria que se espalhavam pela atmosfera, atraindo-o e guiando-o para uma finalidade certa, tal a aparição da cruz sacrossanta
mostrando a Constantino, imperador, o sinal augusto com o qual venceria as lutas. E caminhava pela mesma estrada solitária e agreste que alguns anos antes percorrera como fiscal religioso à frente da sua cavalaria famosa, indebitamente em demanda do Castelo de la Chapelle para o massacre sacrílego, o qual agora lhe fustigava a consciência com as desesperadoras reprovações dos remorsos. Por isso mesmo que evocou o passado e, através de um fenômeno comum, as individualidades desencarnadas que retornam facilmente a determinada época da existência que deixaram, ou mesmo as mais remotas, valendo-se do recurso de uma recordação forte ou um choque emocional. Reviu-se, envergando sua bela e flexível armadura de cavaleiro da fé, à frente dos soldados, cavalgando o seu normando branco, espada em riste e armas e arreios tilintando ao compasso ritmado da andadura, a indagar daqui e dali pelas granjas e herdades que encontrava, das vertentes e dos vales que levariam mais rapidamente ao solar dos huguenotes a quem buscava. Reviu tudo, se viu assim. Subitamente, ao dobrar de uma colina, apresentou-se-lhe à frente a perseguidora implacável. Apavorou-se, como sempre, tolhido e tremente, enquanto ela, acusando crescente agitação à proporção que avançavam pela estrada, apostrofou odiosa: verdugo e assassino da minha felicidade, que vens buscar aqui? Vens, porventura, contemplar as desoladas ruínas do castelo que tuas mãos malditas destruíram? Oh, não, não consentirei que ultrajes com tua presença estes escombros sagrados. Este é o meu templo, o altar único bastante santo, onde me prosterno, não para orar, porquanto me convenci da inexistência do ser divino com que me iludiram a infância, mas para chorar o meu Carlos morto por ti e recordar os poucos dias felizes passados em sua companhia durante nosso melancólico noivado. Está vendo? Porque ela era odiosa, ela não acreditava em Deus, ela não orava e ela habitava lá o castelo dela. E, efetivamente, acolá, na linha azulada do horizonte, desenhava-se a área extensa em que outrora se levantava o solar próspero e sempre álacre da família de la Chapelle. Ambos os fantasmas, isto é, os espíritos de Otília e de Luís, quedaram-se estáticos a contemplá-lo. Para ela, a antiga prometida do herdeiro de la Chapelle, espírito odioso, ímpio, que diante do amargor de uma expiação não se soubera conduzir à altura da honra do Evangelho, o qual afirmara professor e que, por isso mesmo, se entregara às sombrias sugestões do ódio, exacerbado quando fora necessário perdoar e esquecer. Otília, cujo coração diabólico e blasfemo se valera de torpezas e meios desonrosos do mundo invisível para as práticas de represálias criminosas, cujas consequências pelo futuro afora seriam imprevisíveis. Está entendendo ali o Evangelho? Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que não te entregue ao juiz ou promotor, e seja posto em prisão até que pague o último ceitil. É isso aí.
Para ela, a perseguidora oculta de duas infelizes criaturas, as quais desgraçava, desgraçando a si própria, e que conspurcara as leis do Criador sobre seus códigos, prometendo o extermínio de um ser que, como ela própria, era a criação dele, e que por isso mesmo mereceria a fraterna solicitude do perdão. O solar de Bettencourt de la Chapelle seria a devastação desolada e sombria por onde vagava inconsolável, chorosa e alquebrada, porque, desarmonizada com a sublimidade das leis eternas, a bradar pelo ser amado, por entre gritarias e revoltas e blasfêmias de demente. Olha, estava demente no mundo espiritual. Ela virou-se para a luz de Narbonne, que se quedava fitando o horizonte como que surpreso e deslumbrado, contemplando algo indescritível, e continuou desfeita em amaro pranto. Era tudo como um paraíso. A alegria, a paz, o trabalho abençoado, a vida e a prosperidade para a felicidade de todos. A beneficência espraiando-se em proteção aos fracos, o encantamento e o amor para o meu coração. Mas um dia, tu e teu Deus, ignóbeis e traiçoeiros, aqui chegastes, empunhando lanças, machadas e archotes ao lado de estandartes de fé. Matastes homens, mulheres, crianças, e devastastes searas e jardins. E o meu Deus, aquele em quem eu cria e a quem eu diariamente suplicava proteção e bênçãos para o meu Carlos, deixou que tu vencesses e meu amado sucumbisse, tripudiando tu sobre nossa desgraça. Eis aí o que resta da minha esperança, da alegria que acalentava meu coração, do amor que alimentava minha fé. Ruínas, desolações, túmulos fechados e impenetráveis, lágrimas eternas, meu coração crucificado para sempre. Para ele, porém, que criminoso, embora não odiara nem mesmo aqueles que o haviam aniquilado com a vingança, para ele, coração leal, embora mal orientado pelas circunstâncias, que infringira os ditames das sagradas leis, é certo, mas estribado em sinceras intenções, convencido de que esse seria o seu dever diante do Eterno, a quem julgava amar piedosamente. Para Luís de Narbonne, o militar fiel ao seu dever, o súdito submisso ao seu rei, o crente fanático de coração simples, para ele, o desgraçado ludibriado na sua fé pelos alvitres e imposições de uma rainha pérfida e ambiciosa, traído no amor devotado e tão nobre, para o infeliz abandonado pela própria mãe ainda no berço, o criminoso sinceramente arrependido, o réu que se voltava para o céu em súplicas de perdão, que não conhecia em si mesmo forças para odiar alguém, inebriado sempre numa saudade de amor, o que se erguia além ante seus olhos de espírito libertado da carne, estava bem longe de se assemelhar às derrocadas descritas pela infeliz Otília de Louvigny. Interessante, né? Você está entendendo, né? Não tem nem o que explicar aqui. Está tão bela a história, tão elucidativa. Vamos terminar 5 minutos mais. Nossos destinos estão ligados assim.
os olhos fitos no horizonte, por ela apontando a fisionomia espiritual iluminada de florescentes esperanças, atento ante induções alentadoras que incendiam no seu raciocínio como bálsamo recompensador depois de um martírio heroicamente suportado. Luís de Narbonne voltou-se para Otília e corajoso retrucou: por quem sois, senhora? Detende-vos nas acusações que fazeis. Não, já não há ruínas? Desculpe. Por quem sois, senhora? Detende-vos nas acusações que fazeis. Não, já não há ruínas. Fixai a atenção por entre a neblina que rocia o ar azulado desta região. Entendeu? Como ele não tinha amargor, ele sentia culpa, mas ele não era mau, se arrependeu, não acusou nem a rainha e nem a Otília. Ele estava numa outra vibração diferente da dela. Já estava vendo a luz no horizonte, diferentemente dela que só via ruína. Fixai a atenção por entre a neblina que rocia o ar azulado desta região e contemplai o castelo. Creio que o desespero conturba vossa razão, impedindo-vos distinguir a realidade que distingo neste momento. Vede, não é vede, vede. O solar de La Chapelle foi cuidadosamente reconstruído. Vede que o reergueram mais belo e mais nobre do que foi outrora. Oh, que suave reconforto para mim, ó grande e misericordioso Deus, reconhecer que as ruínas foram corrigidas, que a lavoura replantada promete colheitas felizes. Ouvi, Senhora, os pastores cantam as doces melodias do Reno, ladram festivamente os cães, os pombos esvoaçam enfeitando os ares, mugem os bois, rebalem as ovelhinhas, enquanto as trombetas dos pegureiros avisam umas às outras que se acham vigilantes. E do castelo, cânticos sublimes sobem para os céus aos sons de um instrumento flébil, harmonioso. Meu Deus, é a voz de Ruth a cantar hinos de respeito e adoração, acompanhando-se da harpa, e nem sei se ora ao Deus da reforma ou se canta para mim como outrora nos felizes dias de nossos esponsais. Sei que canta, sim, canta ali no castelo. Encontrei-a finalmente, querida e pobre menina a quem tanto fiz sofrer. Retornou ao lar paterno. Arrojar-me-ei aos pés da generosa família de minha Ruth, pedir-lhe-ei perdão. E quanto a vós, Senhora, por Deus, perdoai-me também vós. Não me ultrajes assim. Tende compaixão dos meus padecimentos, que são profundos e inconsoláveis. Vamos lá. Mas, surpresa, a odiosa entidade voltou-se irritada. Enlouqueceste, porventura, desgraçado? Não vês que os de La Chapelle morreram todos e que tu mesmos os trucidaste? Como pretendes implorar o seu perdão? Onde vês tu o solar reconstruído? Não vês que chacais tripudiam onde outrora existiam galináceos e que urzes se alastram onde recendiam roseiras? Falou, e num gesto rijo e atormentado, esgueirou-se em direção às ruínas, emitindo brados de revolta e dor, como se de seu coração raivoso e torturado não mais se pudessem desprender as doces manifestações da saudade, senão apenas as gritas blasfemas do desespero incontrolável.
Ele está vendo a luz espiritual. E ela só via as ruínas lá do castelo. E semana que vem a gente vai continuar. Você vai ter a resposta do que você me perguntou na próxima semana. Muito bom, né? Muito bom. Muito obrigado à nossa irmã Ivone, ao nosso Charles, por essa história tão impressionante e que cala alto aos nossos corações, mostrando-nos a realidade do mundo espiritual. Espíritos enlouquecidos pelos males que praticaram aqui na terra retornarão à carne um dia. Esperamos nós que tenham se recuperado, e o que podemos aqui fazer por eles, Senhor, é rogar o teu perdão, a tua complacência, dar-lhes novas oportunidades para que possam vencer a si mesmos, ressarcindo a lei divina os débitos contraídos. Rogamos por eles, rogamos por nós, que também sofremos um passado culposo. Tenha misericórdia dessa humanidade tão sofrida, Senhor, e que resgata culpas com seus tormentos e loucuras. Tende piedade de todos nós e ajuda-nos a nos reerguermos diante de Ti, trabalhando e servindo ao nosso irmão, ao nosso próximo, sem perguntar de onde vem, quem são eles. Certamente, assim nos encontraremos diante daqueles que um dia vilipendiamos, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Agradecemos muito a todos vocês, ao altivo, aos benfeitores aqui presentes, à irmã Ivone, ao Charles, e rogamos por todos esses que estão nessa história tão dolorosa, na obra, nas voragens do pecado. Em nome, então, da direção espiritual do SEAP, do nosso irmão altivo, em nome do amor, pois só o amor constrói e reconstrói, só o amor cura, alivia, balsamiza. Em nome desse amor imenso, de Deus nosso Pai, de Ti, Jesus, deste amor que brota do coração desses dirigentes aqui presentes e que contagia todos nós em nossa casa de amor. Em nome do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos então a devida permissão a Ti, Jesus, e a Deus acima de tudo, para encerrarmos os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.